Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor abençoe você muito com a sua família. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. É isso mesmo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Com asas como águias. Ou, em outra tradução, diz, voarão alto, como as águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. O que é esse correr? Quanto mais a pessoa luta, sonha, produz, mais força ela tem. Porque ela sofre uma renovação contínua. Ela está vivendo renovação contínua da parte de Deus. Então, ela não fica exausta. Ela não se cansa. Ela sonha e tem mais sonhos. E quanto mais sonha, mais tem sonhos para sonhar. Quanto mais luta, mais quer lutar. Quanto mais realiza, mais quer realizar. Não, é exatamente isso. Por favor, não ceda cansaço. Talvez a semana mal começou e você já está dizendo, estou cansado, não aguento mais. Ai, que canseira, não aguento mais, não aguento essa minha vida. Não aguento isso. Ué, como é que pode? Não pode, não pode. Isso é falta de renovação. É isso mesmo. Falta de renovação vinda de Deus. Porque quando o Senhor nos renova, a gente tem alegria. Em meio à tempestade, você tem alegria, você tem paz, você tem sono, tem fome. Entendeu? Às vezes tem até fome demais, tem que segurar. Né? Tem que segurar. Epa, estou indo demais. Tem alegria. Alegria no coração. Independe do que estamos vivendo. Outro dia ainda disse. Você deve ter alegria em meio à tempestade, não somente depois que ela passou. Ai, a tempestade passou, agora eu estou feliz. Não, felicidade, alegria no coração é uma coisa que vem de Deus. Independente do que estamos vivendo. Entendeu? Então tem que lutar. E é sabendo disso que todos os anos nós projetamos o nosso ano já em janeiro. O que nós vamos... E colhemos mesmo, o que vamos colher durante todo o ano. Nós plantamos no começo do ano e colhemos durante todo o ano. Todos os anos tem sido assim. Na presença de Deus. Lutando. E é por isso que Deus tem operado. E Deus quer operar na tua vida. Mas, como eu disse, é lutando, é sonhando, é reagindo, é plantando em Deus. Se você ainda não entrou nessa fé, você precisa entrar. Você precisa se presentear, se dê essa oportunidade. Deus vai operar algo grandioso, acredita nisso. E eu sei que Deus vai fazer. Eu sei. O Deus que eu conheço é um Deus transformador. E quando uma pessoa manifesta a fé nele, ela vive milagres. Então, em todos os nossos templos, às 9, 15, 19 e 30, clamor dos meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente, com o clamor dos meus projetos de conquistas para 2012. Sábado, primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2012. Às 23 horas, em todos os nossos templos, nós vamos estar abrindo o primeiro jejum deste projeto, para clamar em favor dos nossos sonhos para 2012. Nós vamos passar a madrugada de joelhos, orando, e vamos fechar com a reunião das primícias, que começa às 9. Tem como Deus não operar? Imagina.
clamando uma madrugada toda, em jejum, oração, de joelhos. Não tem. É impossível Deus não operar. E se você o buscar, é impossível Ele não te responder. Ontem eu falava desta palavra e vamos falar um pouco mais dela. No 24, Mateus 25, 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou, e por isso tive medo. Por favor, guarda isso. Olha o que ele disse. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão, veja, aqui está o seu talento. No 28 ele diz assim: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Até o que tem lhe será tirado. Esse senhor aqui tinha 3 servos, deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Os 2, o que tinha 5 saiu imediatamente para multiplicar. E multiplicou, dobrou. Dobrou. O que tinha 2 também. Então, o que tinha 5 passou para 10. O que tinha 2 passou para 4. E o que tinha 1 enterrou. E ele disse por quê? Porque ele teve medo. Ele teve medo de agir. Ele teve medo de dar o passo de fé. Ele teve medo de arriscar. Ele teve medo de investir. Ele teve medo de usar o que foi dado a ele. Quantas pessoas têm recebido coisas grandes de Deus e têm medo de usar? Recebeu dom, talento, capacidade, mas tem medo de usar. Recebeu direção, mas não segue. Tem sido chamado para vencer, mas não obedece, não dá crédito. Uma porta de vitória foi aberta, mas não entra. Tem medo. Tem medo. E aí, o que aconteceu? Esse que tinha 1, perdeu para o que tinha 10. O que o senhor aqui falou? Quem tem muito, vai ter mais. Pois a quem tem mais, será dado. A quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Quer dizer, quanto mais você tem, quanto mais você cresce, quanto mais você manifesta a fé, mais você vai produzir, mais você vai ter, mais você vai crescer. Quanto menos tem, menos terá. Até o que não tem, como diz a Bíblia, lhe será tirado. Quantos que estão infelizes, sem realização, frustrados, porque o diabo as tem convencido que não pode, que não dá, que não é para elas, tem usado pessoas para isso. Entendeu? E elas se submetem à opinião de alguém, ao medo que o capeta lança, porque ele está por trás do medo. Quantos que por medo da responsabilidade, medo de dar um passo de fé, medo de fracassar, medo da opinião alheia, medo de ser criticado, medo do sacrifício, medo do trabalho árduo, medo de alguma coisa, medo de não dar certo, tem enterrado o seu talento, tem parado na vida, tem estagnado. Talvez você está aí, numa frustração só, por quê? Por medo. Medo. Você tem algo, você tem um talento, você tem uma capacidade, tem um dom. Você pode muito bem ir além, mas está aí travado, algemado, algemada, parado, numa frustração infernal. Enterrou, cavou um buraco e enterrou o que Deus te deu. Enterrou as coisas boas que Deus colocou diante de você. Por medo, você fica aí, aí. E arrumando desculpas, igual esse aqui. Que ele já chegou justificando, sabe, é que eu sei que o senhor é um homem severo, porque o senhor é um homem severo, então eu tive medo, então foi por isso que eu enterrei, mas estou aqui. Não foi aceitas as desculpas dele.
Deus não está aceitando suas desculpas para justificar. Você talvez quer justificar por que você está aceitando isso, por que está parado nisso, por que isso, por que aquilo. Deus não está aceitando nada disso. Deus não aceitou aqui. Deus não aceita da tua parte. Deus não aceita justificativas e desculpas. Deus não espera que você enterre aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Deus não espera isso. Deus espera que você dê passos de fé. Que você seja capaz de agir igual os outros 2 servos aqui, ó. Arriscaram. Foram ousados. Imediatamente, diz a Bíblia. Está aqui, ó. Imediatamente, o que havia recebido 5 talentos, no 16 fala. Saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Porque é isso que acontece. O outro também, com 2, aplicou e ganhou mais 2. Então, o que tinha 5 ficou com 10. O que tinha 2 ficou com 4. Isso é a vida de quem tem absorvido o Espírito. Quando uma pessoa pega essa fé, ele absorve. Ele vence. Imediatamente, quando ele manifesta a fé, ele tem coisa boa para contar. Mas os medrosos, incrédulos, negativos, que vivem se entregando a medos e tudo que é negativo e contrário, enterrando sonhos, projetos, capacidade, dons, talentos, estão frustrados, tristes, amargurados. Entendeu? Pensa a respeito. Pensa a respeito. Tem muita gente frustrada que hoje tem inveja do outro, que desconfia. Ah, não é possível que aquele lá está vencendo. Não é possível que isso está assim. Não é possível isso. Não é possível aquilo. É possível. Está aqui. De cara, o que tinha 5 multiplicou para 10. Por quê? Porque foi ousado, porque não teve medo. Porque usou o que recebeu do seu Senhor. Porque usou. O outro também, de 2 passou para 4. Tiveram sucesso. Mas o que enterrou foi chamado de servo mau, negligente. Porque foi covarde. E até o 1 que ele tinha foi dado para o que tinha 10. Por quê? Porque ele não valorizou nem um pouco o que ele tinha. E a Bíblia deixa bem claro, foste fiel no pouco, no muito te coloco. Quando você é capaz de manifestar fé no Senhor, num momento difícil, e dar condições a Deus para agir, Ele age. Deus quer agir na tua vida. Mas não é enterrando talentos, não é reclamando da vida, não é se escondendo em função de medos, que a tua vida vai prosperar. Deus está esperando a atitude de você. Atitude. Em nome de Jesus. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara um copo com água, um azeite, algo que queira colocar na TV, não sei, um documento, uma peça de roupa, uma fotografia. Eu volto já para orarmos. Jean, 2011 já é o melhor ano da sua vida? Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Nem põe nem tirar. Como se diz, é o ano da transformação. Mudou tudo. Como é que era antes, Jean? Olha, bispo, a minha vida era uma vida de dificuldades, né? Morei de favor, passei muito apuro, dificuldade até com comida, né? E diante de tudo isso, as coisas caminhavam muito mal. A gente tinha uma vida bem regrada, da onde não sobrava, quer dizer, sempre restava, né? Contas. E nesse acúmulo as coisas foram se dificultando. E quando eu cheguei no ministério, dia 11 de novembro, fez 3 anos. A gente começou a encarar um novo, como vamos dizer assim, encarar uma nova vida, né? E mesmo aqui dentro, eu continuei com dificuldades, né? Continuei com dificuldades, passando por momentos ruins, empregos ruins, até que um dia eu falei, eu não vou vir mais. Eu disse isso ao Senhor, eu não vou vir mais. Aí eu voltei para casa, falei, não, mas né, agora que eu acho que está acabando a dificuldade, eu não vou abandonar o barco.
Aí isso foi em maio do ano passado. A partir de maio, no dia 1º de junho, eu conquistei um emprego numa empresa aqui em Rio Preto e agreguei as que eu tinha já de representação. Só que dentro dessa empresa, hoje, de 1º de junho para cá, eu venho sendo grandemente abençoado com, vamos dizer, todas as metas que acontecem, eu bato, vendas em proporção de crescimento, eu sou o primeiro, né? E Deus vem me pondo por cabeça lá dentro. No início agora de outubro, aconteceu que abriu uma vaga com em torno de 40 clientes. Não teve nenhuma seleção, eu fui o escolhido para assumir essa vaga, né? Então, de 2 dias por semana, eu comecei a trabalhar 3. Só que, logo no primeiro mês, eu já fui 30% a mais do que o outro vendedor que estava há 8 anos no setor. E no mês de novembro, eu dobrei. Você diz que 2011 já é o melhor ano. 2011, promoções. 2011, o carro dos sonhos. 2011, hoje você não mora mais de favor. Hoje você mora independentemente, mobiliou toda a sua casa. Quando a gente resolveu fazer o projeto para 2011, eu falei, esse ano tem que ser o ano que eu vou fazer a diferença, eu tenho que fazer, mesmo em dificuldades, né? Porque quando a gente se propõe, nós fizemos o propósito juntos, e Deus, naquela hora, acho que depois de tanta dificuldade, né, e viu que a gente começou a se quebrantar, começou a fazer as coisas de acordo com o que pedia, então nós colocamos nosso projeto, que nós queríamos casar, que nós queríamos batizar, que nós somos fiéis. E depois que aconteceu tudo isso, Deus honrou, que até eu disse no testemunho que eu tinha projetado um carro diferente. Deus foi lá atrás, buscou o projeto do ano de 2010, me deu o carro dos sonhos mesmo, né, com praticamente zero, me deu a vida separada, que eu morava com a minha mãe. Então hoje nós temos a nossa casa separada, com os nossos móveis, a nossa vida totalmente diferenciada, né? E você disse que no último testemunho que o seu dízimo é maior do que era o seu salário. Olha, bispo, quando eu entrei em outubro com esses outros clientes, o meu salário foi para 10 vezes mais. 10 vezes mais? 10 vezes mais. Às vezes a pessoa fala assim, mas como é que será que a pessoa pode dobrar o salário? Será que a pessoa pode dobrar o salário? Dobrar já é bom, não é? Sim ou não? Mas e 10 vezes mais? 10 vezes mais. Olha isso. E este homem que já estava sem esperança. Às vezes ele chorou comigo, chorava, falava, eu não entendo o que acontece, eu tenho tudo para arrebentar, não arrebento, bispo. E hoje está aqui, vida transformada, Jean. Nós estamos com a vida totalmente transformada. É uma bênção. Eu saio para trabalhar, eu sei dos meus compromissos com Deus, e todo dia Deus me honra. Todo dia. Eu chego a cada cliente, parece que a gente tem sabedoria para tentar acertar o que o cliente precisa, na hora que ele precisa. Isso é uma confiança recíproca, porque ele também tem essa confiança com a gente. E Deus honra, né? Eu acho assim que Deus me honrou tanto que me deu um filho, né? Tem mais essa benção, vai ser pai. Vou ser pai em fevereiro. Então, você tinha medo de ser pai antes? Eu tinha, não é medo, era pavor. De verdade, eu não tinha, porque eu não tinha condições para nada. Vendo como é que é? Olha como é a situação financeira difícil. Ele tinha pavor, na verdade, desespero. Como é que eu vou criar um filho? Se hoje ainda eu estou vivendo na dependência, morando na casa da minha mãe, como é que eu vou criar um filho? O último testemunho que ele disse que para comer um lanche, muitas vezes ela tinha que pagar o lanche. E a vergonha, né? E a vergonha de chegar num lanche e ela pagar para mim e para o filho.
é vergonhoso, né? Porque assim, o pai é o cabeça da casa, né? O pai é que faz as coisas acontecer juntamente com a esposa, com a mãe, né? E para a gente ter uma educação, para dar uma educação no mundo aí fora que hoje está tão bagunçado, tão badernado, e eu que não tive uma estrutura espiritual, né? Não tive um conhecimento da palavra de Deus quando era adolescente, ou mesmo depois, quando criança. Por quê? Porque a gente tinha, um exemplo, meu pai e minha mãe, eles tinham uma vida diferente. Meu pai era totalmente fora dos padrões, fazia coisas que, né, até Deus duvidava de tanta coisa errada. E minha mãe, muitas vezes, ela se escondia naqueles problemas, né? Então, muitas vezes, ela procurava um lado, procurava outro, na esperança, talvez, até de poder ajudar a gente. Mas, diante disso, eu passei por momentos espirituais muito ruins, né? Na adolescência, a coisa era muito difícil. E quando a gente vai amadurecendo e vai crescendo, tudo que eu fazia não caminhava, não prosperava, eu não andava para frente, né? Talvez eu estava 2, 3 passos para frente, mas eu andava 10, era um caranguejo. Na hora que você achava que a coisa ia andar, que ia ser diferenciado, não acontecia. Por muitas vezes foi assim, né? A restauração, ela é maior do que a gente possa imaginar. Por quê? É a restauração da honra, do respeito, da dignidade, de poder dizer: eu sou um chefe de família, eu posso dar o melhor para minha família. Sem dúvida, poder da educação, né? Porque assim, tem muita gente que diz assim: não, eu vou dar tudo aquilo que eu não tive para o meu filho, mas o que eu quero dar para ele é tudo aquilo que eu não tive espiritual, base, né? Conhecimento, poder direcionar ele, um alicerce, né? Poder direcionar para ele não cometer os mesmos erros que eu cometi, e por falta de conhecimento talvez se perdeu e demorou muito tempo para se encontrar. Então hoje, dentro da palavra, dentro do que a gente quer para a vida da gente, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer com que ele também aprenda, né, os caminhos de Deus, aprenda os caminhos da vida honesta, da vida certa, né? É isso que a gente procura, porque talvez hoje eu possa dizer: eu tenho o carro dos sonhos? Tenho. Nós separamos nossa casa, nós temos nossos móveis, temos terreno. Tem mais isso, né? Adquirir um terreno. Temos um terreno, né? Então, essas conquistas são boas, são excelentes, porque faz com que a gente se prepare para um novo ano, porque realmente em 2011 aconteceu, 2012 eu vou fazer muito mais. Mas você já está nessa fé? Já estou desde outubro. Quando isso aconteceu, eu falei: em 2012 eu arrebento, porque a gente busca isso, né? Mas, bispo, dizer para o senhor assim: vida financeira está excelente? Tá. Mas o espiritual, muito mais. A sabedoria de entrar aqui dentro, buscar Deus, saber que Ele realmente fala com a gente, né? E quando a gente está ali naquela indecisão, você saber que se você buscar Ele está te ouvindo, porque Ele está conhecendo o seu coração, né? Isso não tem preço, né? Nada paga. E isso faz com que a gente seja coração quebrantado, faz com que a gente creia, acredite naquilo que nem existe. Muitas vezes, né? Faz com que a gente dê vida e acredite, e a gente vence com coisas que não estão materializadas, mas se materializam com o poder de Deus na vida dela. Pela fé. Jean, saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira, fechando o ano, além de toda a prosperidade, ainda vai ser pai. Sem dúvida, é um ano maravilhoso, onde não ficou nada para trás, né? A gente tem um excelente convívio, né? Temos paz, que eu acho que é o principal, um emprego bem sucedido, diante de grandes vendas. Quando o pessoal esteve em casa, eu ainda disse, falei: olha, muitas vezes eu vendia, o pessoal entregava e eu não recebia. Hoje a gente vende, a gente entrega, recebe. Então, tudo aquilo que Deus nos honra, a gente também honra a Deus. É gratificante. Por cabeça? Por cabeça. Na fé para 2012? Na fé para 2012. Voos muito maiores em 2012? Olha, bispo, eu tenho certeza que 2012 eu estaria aqui mais algumas vezes. Obrigado, em nome de Jesus. Momento da oração. Ó Deus de Israel,
Nesse momento, Senhor, eu oro por esta vida, que talvez está aí, algemada, travada, parada, estagnada, em função de medos. Aí já desenvolveu o conformismo, a passividade tem tomado conta, uma inércia, está acomodada, porque até quer, diz que quer, mas tem medo. O Senhor deu a ela, mas ela enterra. O Senhor impulsiona, dá direção, mas ela ignora. Arruma desculpas para justificar o seu estado, a sua falta de atitude, a sua falta de ação. Deus de Israel, ajuda ela a entender agora, meu Pai, e que tudo que a amarra saia, tudo que escraviza a vida dessa pessoa, ordeno, saia. Esse espírito do medo saia. Em nome de Jesus. Espírito da passividade, comodismo, conformismo, inércia. Saiam agora em nome de Jesus. Dúvida, incredulidade. Eu ordeno agora, negativismo, pessimismo, saiam. Em nome de Jesus, tudo que algema essa vida, acorrenta essa vida, tem levado ela a se acomodar, ela a enterrar os talentos, ela a se esconder, ela a fugir. Eu ordeno, saiam agora. Em nome de Jesus, saiam. Cobre ela com teu sangue, meu Deus. Cobre, Jesus, ela com teu sangue. Lava ela agora. Queima todo o mal. Liberta esta vida. Que, meu Deus, que ela receba força para reagir. Força para lutar, Deus de Israel. Que ela entenda exatamente o que o Senhor está falando. Que ela desenterre, meu Deus, o que o Senhor tem dado a ela. E comece a arriscar na fé, dar passos de fé. Que ela não aceite mais o medo de dar passos de fé. Abençoa a vida dela com esse entendimento e força. Ajuda ela a vencer, meu Deus. Ajuda ela a entender, ajuda ela a se mover no Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações. Por cartas, e-mails, Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor, água, azeite, peça de roupa, documento, fotografias, eu não sei, seja o que for que essa pessoa precisa. Eu determino vitórias, livramentos, cura, libertação, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Pai, prospera essas vidas, honra a fé dessas pessoas, materializa milagres na vida dessas pessoas, porque elas têm, meu Deus, honrado a tua obra, dizimando, ofertando, meu Pai, votando. Desperta mais semeadores, porque quem planta no teu reino, Senhor, tem direito a viver suas promessas. Está escrito, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, é o que vai voltar. Meu Deus, onde esse programa estiver chegando, que milagres, vitória, força, visão, entendimento estejam chegando também. Tudo para a honra e a glória do teu nome. Eu determino vitória para todos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Receba o teu milagre. Libertação. Chega de medo. Desenterra o que Deus te deu. Chega de se esconder. Vamos manifestar a fé, dar passos de fé, arriscar na fé. E crescer como esses dois servos aqui cresceram. Olha o Disque Vida aqui para ligar para nós. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. Onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E o clamor dos meus projetos de conquistas para 2012. Esteja entre nós. E quero convidar você que tem sido abençoado pelo programa Mudança de Vida hoje. Venha testemunhar o que Jesus tem feito na tua vida. Sai daí. Isso. Vença o desafio. Encara. Isso mesmo. E venha testemunhar e engrandecer o nome do Senhor. Deus vai te honrar muito com essa atitude de fé. Muito. Mostre gratidão. Evangelize através da sua mudança de vida. Eu vou esperar por você. Deus está cobrando de você, pode ter certeza disso. Deus te abençoe muito, conte conosco. Se Ele não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida.
Pode ir, amém.